E aí, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar nossa sequência de papo aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma época em que eu tinha vergonha de vender. Para quem está acompanhando a minha história, né, sabe que eu fui bancário durante um tempo, né, lá para o final dos anos 90, começo dos anos 2000, e trabalhei no antigo Banco Real, né, e trabalhar no banco foi uma grande escola para mim, né, mas uma boa parte desse tempo eu trabalhei de forma interna, ou seja, dentro da compensação. Então eu trabalhava de madrugada, não atendia clientes, né, ali eu consegui me destacar legal, né? Consegui criar alguns processos bacanas ali dentro do meu trabalho, criei algumas inovações ali dentro da área que eu trabalhava, inclusive, e foi muito bacana, né? Poder aprender muita coisa. Ele foi minha primeira grande escola, né? Eu entrei no banco com 19 anos, né? Então aquilo para mim era um mundo completamente novo. Eu estava completamente fascinado com aquilo, muita vontade de aprender, de fazer diferente, enfim. Sempre fui apaixonado pelo trabalho, né? Pelo aprender algo novo. Então, isso sempre me guiou na minha vida. Então, esse processo no banco, eu trabalhei uma boa parte desse tempo internamente, e uma outra parte eu fui para uma agência. Né? E lá eu tive o meu primeiro desafio de venda. Né? Quando a gente vai para uma agência, naturalmente o banco ele coloca muitas questões, ele tem alguns produtos que você precisa vender, você precisa atender os clientes e vender. E eu me lembro que na época tinha um título de capitalização que quando eu li o regulamento, eu tive que ler 3 vezes para poder entender. Era mais ou menos assim. Eu teria que falar isso para o cliente. Olha, você vai investir R$ 100 por mês e ao final de um ano, caso você não seja sorteado, né, porque todo mês ele concorria lá um prêmio em dinheiro, caso ele não fosse sorteado, ele poderia resgatar R$ 1.000. E eu não conseguia encarar aquilo com naturalidade. Eu falei, gente, isso aqui não é legal. Né? Enquanto outros colegas meus ficavam vibrando com aquilo, vou vender, vou bater a meta e tal, e vendia. E você via claramente no olho das pessoas que elas ficavam, como assim? Mas o cara insistia, empurrava a goela abaixo, a outra acabava comprando. Teve gente que falava assim, gente, compra para mim, por favor, tipo rifa de escola, sabe? Compra, eu preciso bater minha meta. Aí o cara com dó compra. Eu ficava sufocado com aquilo. Primeiro que eu não acreditava naquilo, para mim, eu jamais compraria aquilo. E eu me sentia enganando a pessoa que eu estava vendendo, né? Então eu tinha muita vergonha de vender aquilo. Não vou julgar aqui o coleguinha que fazia, porque ele gostava, fazia, e tá tudo bem, batia a meta e tal, mas eu não me sentia confortável de jeito nenhum em fazer aquilo. O tempo passa, né? Eu viro um empreendedor, crio uma agência, né? Ao longo do tempo ali, em 2007 eu virei esse empreendedor, 2012 para 2013 eu migro o modelo de agência que eu tinha, que era só de criação de site, para agências de estratégia de marketing digital para outras empresas. Né? Então a gente vendia consultoria de marketing digital para empresas. A gente começa a ganhar um destaque porque a gente começou a trabalhar com muita autenticidade, né? A gente falava até onde a gente podia ir, a gente não enganava, né? A gente vendia, a gente fechava cliente. E em dado momento, né, a gente começou a ganhar destaque com isso. Nós fomos, inclusive, tema de uma matéria do Bom Dia Brasil. Se você digitar aí como ganhar dinheiro na internet, Bom Dia Brasil, Gutenberg Fernandes, você vai ver lá que tem a matéria no site do G1 ainda, tem um link lá. E, bom, passou esse tempo, 2015, 2016, a gente começou a ficar meio fora do mercado, porque simplesmente a gente não estava trabalhando com um fator que eu acho que foi determinante para uma bifurcação entre um marketing autêntico e um marketing de falsas promessas. Aqui no Brasil teve um boom do livro do Robert Cialdini, né, chamado As Armas da Persuasão. E esse livro foi cantado aos quatro cantos do mundo por vários marqueteiros da época, né, como sendo um baita ferramental para você levar o seu cliente a comprar de você. E os gatilhos são vários, são gatilhos do medo, da urgência, da reciprocidade, né, enfim, vários gatilhos aqui. Acontece que algumas pessoas fizeram uma péssima interpretação desses gatilhos. O problema não está no livro nem no Robert Cialdini. Ele fez estudos e comprovadamente aquilo se comprova, né? O problema foi o mau uso que fizeram desses gatilhos aqui no Brasil. E simplesmente a gente parou de crescer nesse momento porque a gente não estava trabalhando dessa forma no marketing. Eu me recusava a fazer isso, né? A fazer esses gatilhos mentais de forma a forçar as pessoas, né? Era meio que uma esquizofrenia, né? E quando aconteceu o boom também do Fórmula de Lançamento, do Érico Rocha aqui no Brasil, aí que tudo se misturou, né? Produtores de cursos, né, de conteúdos queriam vender seus produtos, mas não entendiam os mecanismos do marketing e procuravam a gente para ficarem ricos em 7 dias. Tipo, vamos ganhar 1 milhão, que era a promessa, né, do Fórmula de Lançamento. O Fórmula de Lançamento, aqui não vai nenhuma crítica, tá? Ele tem
sim o seu valor, ajudou muita gente e tudo mais. A minha crítica é a forma como aquilo era comunicado, tá? Então as pessoas iludidas com aqueles gatilhos mentais vinham procurar a gente, às vezes, por falta de conhecimento em marketing, né? Falta de conhecimento em marketing, querendo que a gente fizesse milagre, que ela ficasse rica da noite para o dia. Muita gente, inclusive, procurava a agência como última solução para o negócio dela. Ó, eu vou fechar meu negócio, você tem que salvar ele. Tá aqui, ó, o Fórmula de Lançamento fala que é possível a gente ganhar 1,7 milhão. Meu Deus, eu ficava perplexo com aquilo. E aí, eu comecei a pensar, falei, bom, tenho dois caminhos aqui. Ou eu bato nisso, né, e me posiciono, ou eu sigo a manada e tento. E eu fui seguir a manada e tentar, porque por uma necessidade do mercado eu precisava mudar a forma de me comunicar. E aí, de novo, eu me encontrei no tempo em que eu trabalhava no banco, com vergonha de vender o meu produto, o meu serviço, porque eu abusava dos gatilhos mentais e, assim, eu sentia uma coisa muito interessante. Todos os clientes que eu vendi antes disso, eles foram clientes que duraram muito tempo na agência. Muitos até hoje, inclusive. Estão falando de 2015, muitos até hoje, inclusive. Outros que vieram a partir da prática desse marketing que eu comecei a realizar, com excesso de gatilhos mentais, promessas duvidosas, né? Porque eu vi que era assim, olha, quando o cara cair para dentro da sua operação, você diz, não, mas não é bem assim, né? Você vai ficar 10 vezes mais rico, mas não é agora. Aí o cara só sabia depois que entrava, igual os cursos, né? Que essa galera vende aí. Então, quando eu comecei a tratar o marketing dessa forma, eu comecei a perceber que o tempo de permanência dos meus clientes era o menor. Eles chegavam com uma expectativa dentro da agência, aquilo não se confirmava, e a taxa de cancelamento de contrato era absurda. Então, a gente tinha que ficar sempre vendendo, né, para manter o fluxo de caixa ali ok, né, mas assim, a gente sabia que o cliente ia entrar, ficar 3 meses e sair, o outro vinha e ficava 3 meses, porque a nossa promessa na hora da venda ela era muito acima, né? Eu não ia fazer aquele cara faturar 10 milhões em 7 dias, sei lá, em um mês, né? Estou exagerando aqui, mas era mais ou menos isso que se pregava e que se prega até hoje em muitos locais do marketing, né? Então, pela segunda vez, eu comecei a sentir vergonha de vender algo, porque para mim não ressoava aquilo. E aquilo me causou um mal absurdo, porque eu estava dentro de uma agência com várias pessoas que acreditavam piamente nessa comunicação e eu não. E aí eu comecei a ter algum tipo de problema, não de problema de conflito, mas problema interno mesmo, interior, de não aceitar aquilo. E aí, em dado momento, eu comecei a pegar o meu celular e gravar áudios, né, muito espontâneos, assim, do que eu achava disso tudo, né, e os áudios eram muito engraçados, porque eu falava palavrão, eu me revoltava, né, e aí eu começava a criticar esses modelos, né, enfim, contava os cases dos meus clientes que viviam comigo no longo prazo, tudo que eles tinham construído no longo prazo, de como eles estavam naquele momento, como eles chegaram e como eles estavam naquele momento, todo o crescimento que eles tiveram, mas isso a longo prazo, né? Que era o que eu acreditava, né? Que eu acredito até hoje. Bom, comecei a soltar esses áudios aí para o mundo, né? Coloquei numa plataforma de distribuidor de podcast e ele foi parar no Spotify. E aí algumas pessoas começaram a ouvir aquilo. Eu nem imaginava que as pessoas ouviam esse tipo de conteúdo no Spotify. Para mim era só música. E aí eu recebia no direct, né? Muita gente, ó, cara, que legal isso aqui que você marcou. Te encontrei aqui no Instagram. As pessoas iam no Instagram, elas ficavam me procurando, né? E elas iam no Instagram e falavam, isso aqui é muito legal, você tem que falar sobre isso e tudo mais. Enfim, por que eu estou contando isso tudo, né? Porque em algum momento eu tive que me violentar, digamos assim, para poder me adaptar ao mercado. Eu não acreditei na minha essência. Eu fui buscar fora aquilo que eu imaginava que fosse ser necessário para eu passar a me comunicar melhor na internet e vender mais na internet. E eu dei um grande tiro no pé, né, na minha visão. Se eu tivesse me posicionado muito antes, eu teria construído todo esse posicionamento antes, né, e estaria aqui né, não teria vivido essa experiência. Mas tudo é aprendizado, né? Então, quando a gente começa a buscar muito fora, e eu fiquei muito tempo nessa briga, olhando todo mundo, o que estava todo mundo fazendo, porque eu comecei a não entender porque eu parei de vender. Eu não entendia mais isso. Como que a gente via numa ascensão a ponto de ser, de repente, matéria, né, a nível nacional, de repente a gente parou de vender, a gente parou de estruturar, a gente parou de vender. As pessoas não acreditavam mais no que eu falava. Preferiam acreditar em falsas promessas do que acreditar naquilo que eu vinha falando, na construção do dia a dia, né? Nessa construção mais verdadeira e tudo mais.
Ocorre que, bom, todo mundo foi, e eu posso dizer para você com estatística de voz da minha cabeça aqui que a maioria esmagadora das pessoas que compraram essa ideia, elas não tiveram resultados, né? São raríssimos os casos de pessoas que têm resultado com isso. Elas têm resultado, às vezes, porque já têm um conhecimento, elas já têm uma ideia muito boa, algo já validado, pré-validado. Então, assim, é muito difícil, né? E as pessoas começaram a fazer das exceções as regras, e todo mundo começou a acreditar muito nessa questão desse marketing duvidoso, né? Então, quando a gente começa a buscar essa questão fora da gente, né? A gente começa a gerar ansiedade, né? E o marketing autêntico, ele não é para gerar ansiedade, né? Ele é para gerar conforto. O marketing, ele é só uma ponte para ajudar quem quer comprar e quem quer vender, né? Quem quer vender tem um objetivo, quem quer comprar também. Quem quer comprar, às vezes, quer uma transformação. Quem quer vender, quer comunicar essa transformação. Eu acho que o marketing ele é uma grande ponte disso. Nada mais do que isso, nada além disso. Você comunica isso com autenticidade, com clareza, né? Contando seus bastidores, contando suas histórias aqui, você conecta de maneira muito mais genuína. Então, esse exemplo que eu dei aqui do meu podcast, ele foi para mim algo muito, muito transformador, né? E ali eu entendi, eu falei, opa, sabe quando tudo faz sentido? E eu comecei meio que a sair da Matrix, assim, a olhar e falar, cara, é esse aqui o caminho, né? Mas poucas pessoas estão enxergando, e eu vou por aqui, não tem problema. E eu venho, desde então, utilizando essa comunicação dessa maneira, né, espontânea, gravando vídeos. Hoje eu estou aqui na sala da minha casa, de repente eu estou ali no meu escritório, ou estou no escritório da empresa, que eu tenho, né, eu divido uma sala ali com a minha esposa, e ali eu recebo, às vezes, alguns clientes também, faço algumas reuniões, mas não importa, né? Eu estou contando isso porque, assim, independente do formato, independente da câmera que você usa, do microfone que você usa, as pessoas vão se conectar com você, com a sua essência. Então, assim, esse vídeo aqui tem como objetivo te fazer realmente, você que de repente pode estar perdido aí, como eu estava, olhando para todos os lados e não conseguindo criar um posicionamento, né? Esse vídeo pode ser para você, ele tem esse objetivo de te trazer de volta para a origem, né? Olha para dentro de você, se conecta com você. No que você de fato é bom, né? Eu vejo muita gente perdida tentando encontrar algo que ela ame fazer, né? No livro Bom Demais para Ser Ignorado, ele fala muito sobre isso, essa questão do propósito. Inclusive, vou fazer um vídeo aqui comentando esse livro, né? Que vai estar lá na minha comunidade, na Desobediência Digital. Inclusive, né, aproveitando aqui, né, se você estiver assistindo esse vídeo, assistiu até aqui, no link da descrição desse vídeo, tem um link aí para você participar da nossa comunidade. É só R$ 97,00 ao ano, inacreditáveis, R$ 97,00 ao ano, por tanto de conteúdo que tem lá. Mas dá uma olhadinha aí depois. Eu vou gravar um vídeo falando sobre esse livro, destrinchando esse livro, né? Porque tem muita gente que está vivendo nessa ilusão de, eu preciso encontrar minha paixão, ou um trabalho que... Cara, foca no que você é bom e trabalha fortemente em cima disso. Você vai criar uma casca, que ele chama no livro de capital de carreira, em cima disso, que você vai ser muito bom, bom demais para ser ignorado. E a partir do momento que você tem um capital de carreira muito grande, né, a ponto das pessoas verem em você um valor absurdo, você tem barganha para você negociar, você pode comprar mais tempo, né? Você não precisa aceitar qualquer contrato, você não precisa aceitar qualquer trabalho. Enfim, por que eu estou te contando isso? Você só encontra isso quando você realmente olha para dentro de si. E às vezes a gente fica procurando fora, né? Qual é o emprego dos meus sonhos? Aí você fica lá, vou morar numa ilha, agora eu vou fazer isso. Não, estão dizendo que para ser feliz, cara, foca no que você é bom e trabalha com foco nisso, no que você é bom. Vai expandindo a sua rede de contato, vai expandindo o teu capital de carreira. Com isso, com esse foco, eu tenho certeza que você consegue não só retomar a tua autenticidade, porque você tem segurança em algo que você é bom, como você vai começar a se apaixonar muito rapidamente pelo que você faz. Só foi um parênteses aqui. Mas voltando à questão da comunicação autêntica, eu vejo um grande valor nisso, justamente pela minha experiência. Todas as vezes que eu comecei a falar dessa forma autêntica, eu conectava. Quando eu falava da forma gatilhos mentais, o excesso de gatilhos mentais, eu conectava, mas não segurava. Quando eu falo assim, eu conecto e seguro. As pessoas se relacionam comigo no longo prazo. Quando eu falo de outra maneira, as pessoas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão o tempo todo. E é muito triste ver que muitas pessoas estão querendo realmente viver nesse mundo. Então, quando eu falo assim de uma maneira direta, por exemplo, eu acho que o negócio digital, para levar um tempo de maturação, para ele começar a gerar os primeiros resultados, vale aí de 3 a 5 anos se você está começando do zero. Só que as pessoas não querem ouvir isso, elas querem ouvir o seguinte: clica aqui, arrasta para lá e vê 1 milhão caindo na sua conta em 7 dias. E elas vão para lá nessa ilusão,
ficam naquela energia, naquele limbo, naquele sentimento, e aquilo acaba não acontecendo. Aí ela volta e vai olhar a próxima fórmula mágica que vão lançar para você ficar rico. E se ela construísse algo em que todos os dias ela fizesse um pouquinho a cada dia, pequenos passos a cada dia, isso no longo prazo é igual investimento, isso é juro composto. Só que você precisa realmente se conectar com você mesmo para falar da sua maneira, para falar da sua forma. Então, às vezes, você fica preso aqui em caixinhas do tipo, olha, não movimente muito as mãos, coloque uma roupa assim, use o cenário tal, o microfone tem que ser esse, a luz não pode ser essa, aí isso não pode ser aquilo. Quando tem uns doidos aí que mete o celular na cara e fala, e as pessoas se conectam com ele, porque estão se conectando com a autenticidade dele, com a vulnerabilidade dele de não ter o melhor microfone, não ter a melhor câmera. Já falei aqui em outros vídeos que ser vulnerável não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é sinônimo de fortaleza, porque quem é ferido e se recupera é forte. Então, quando você conta um caso seu aqui que você deu a volta por cima, você está mostrando para aquelas pessoas que você é um cara vulnerável, que pode acontecer com você também, mas você está mostrando mecanismos também de como que você reagiu àquilo tudo. Isso tudo faz parte do seu contexto de vida, isso tudo tem que ser colocado aqui para que você fale com fluidez acerca do que você faz, conectando com a tua história de vida, com as tuas vulnerabilidades, enfim, com tudo o que você construiu durante toda a sua vida. Você precisa ser mais humano, parar de agir como máquina, como pessoas que engessadas, pasteurizadas, que ficam, não, o cara do meu mercado falou para eu falar assim, o cara do meu mercado falou para falar assim. Não, fala como você é. Como é que você é no almoço de família? Como que você é com seus amigos? Como que você é conversando em reuniões com seus clientes? Você é mais espontâneo? Você não precisa colocar uma máscara, virar um personagem para se comunicar por aqui. Estou falando isso porque justamente eu estou reescrevendo toda a minha história e estou fazendo uma espécie de download da minha carreira. São 28 anos de atuação profissional, desde 1997. Né? Fui bancário, fui gerente financeiro de drogarias, eu fui dono de conveniência em posto de gasolina, até banda de rock eu tive, ganhei R$50 num prêmio numa banda, com um festival de banda de rock. Né? Enfim, eu fui depois funcionário público. Eu tive uma empresa, antes disso, tive uma empresa de tecnologia que faliu, a conveniência também faliu, né? Eu fui funcionário público, depois comecei a empreender no marketing aos 30 anos, e hoje, aos 48 anos, né, eu estou aqui falando para você, com 18 anos de empreendedorismo e mais outros 10 anos de carreira variando em vários lugares, né? Em diversos locais, em diversas atuações, em diversos ramos de atuações. Em dado momento, eu, olhando para a minha trajetória, eu pensei, poxa, ela é muito confusa, né? Eu fiz várias coisas, parece que eu não tenho foco. Mas pode acreditar, se você viveu várias experiências em algum momento na sua vida, quando você começa a olhar para dentro de você, a resgatar a tua autenticidade, você começa a descobrir um propósito legal para você trabalhar. Isso tudo que você aprendeu e que você viveu vai fazer muito sentido, porque você vai descobrir que tudo isso foi importante para que você desenvolvesse habilidades para as quais você vai precisar utilizar agora, no seu momento, ou num momento muito breve que pode estar acontecendo na sua vida. Então, esse vídeo aqui, para fechar, eu falo do marketing autêntico, né? Ele não deve gerar ansiedade. Nada na sua vida deve gerar ansiedade. Tudo tem que ser leve. Né? Então, busca sempre essa simplicidade, essa autenticidade na sua forma de comunicar, porque eu tenho certeza que, de repente, pode ser isso que esteja faltando aí para você virar a chave aí, furar a bolha da tua comunicação, de repente ficar só nos likes da família, né? Passar a furar a bolha, começar a receber críticas também de outras pessoas, que isso faz parte, você tem que ter a capacidade de suportar isso para você vencer aqui nesse jogo da internet. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Valeu!